palavra aos corações que estavam precisando ouvir, né? E eu gosto muito de pregar na rua. Eu acho muito melhor na rua do que na igreja. Porque na igreja tem muitos profetas aí maiores, usados. E a gente é um menorzinho, né? Então a gente deixa Deus usar mais lá fora. Então, Deus colocou essa palavra no coração aqui nesta noite para trazer a igreja. Não sabia que iria pregar no culto de missões, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Aqui onde muitos de nós já conhecemos, já ouvimos, já pregamos, né? Peço a atenção dos irmãos, das crianças, amém? Todos nós somos pescadores de almas. Precisamos aprender para buscar as almas, para trazer almas para o reino do Senhor, amém? E nesta oportunidade, crianças, nós iremos aprender aqui a respeito da multiplicação dos pães, a respeito do milagre que Jesus operou em meio àquela multidão. E em João, ele conta alguns detalhes que os evangelhos sinóticos não contam, Mateus, Marcos e Lucas, porque João, ele prega numa visão mais universal. Ele prega visando o mundo. Mateus, ele prega, como ele é um judeu, ele prega aos judeus. A visão dele é mostrar o rei Messias aos judeus. Já o livro de Marcos, ele prega aos romanos. É um povo mais de guerra, um povo mais ativo. Então ele prega ali a um povo e ele mostra um Jesus como um general de guerra. Alguém que veio vencendo o pecado, vencendo a injustiça, tirando do meio do povo a desigualdade que havia na época. E Lucas, ele vem pregando a um povo mais culto, um povo mais sábio, aos gregos, povo que tinha suas teologias, né? É um povo mais crítico. Eles gostavam de saber das coisas mais detalhadas. E Lucas, sendo um doutor, ele veio trazendo detalhes muito mais aprofundados aos gregos, que era o foco da mensagem, da tradução ali da jornada de Jesus pelo doutor Lucas. Já João, igual eu falei, ele abrangeu todos, inclusive a nós, os dias de hoje. E João, quando ele menciona ali o capítulo de 6, no seu capítulo 6, ele vai falar a respeito da multiplicação dos pães. E ali ele vai dizer um contexto aqui no versículo número 1, ele vai dizer assim: depois que Jesus partiu para outra banda do mar, da Galileia, que é de Tiberíades, os irmãos podem ficar com suas Bíblias abertas e acompanhem a leitura, para que você venha entender e marcar aquilo que Deus revelar ao teu coração nesta noite. E ali ele vai dizer no versículo 2, e a grande multidão seguia ele, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Ele não pregava somente as palavras, ele fazia a obra. Ele não era só de teoria, ele era de prática. Nos dias de hoje, vivemos uma geração de teorias. Uma geração que diz assim: é bom orar, é necessário orar, é gostoso orar, mas não ora. Se você entender, dê glória. Se você receber a palavra nesta noite, dê glórias a Deus. Porque senão ele vai te achar. Deus, eu não preciso aqui apontar erro de ninguém. Porque com a palavra ela vem para mim primeiro. Ela é uma espada afiada de 2 gumes. E nesta noite Deus ele vai falar com a tua vida, se você abrir o teu coração. E ali quando nós vemos a palavra, versículo 2, ele vai falar uma grande multidão. E ele falava e operava o milagre. E no versículo número 4, ele dizia assim, que estava perto a Páscoa dos judeus. Versículo número 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, que vinha ter com ele, disse a Felipe, ele virou para um seu discípulo e disse, e sabe, pastor Jorge vira para João Carlos e disse assim: João, esse monte de povo aí, o culto vai acabar, a casa deles é longe, o que nós daremos para eles? O que nós faremos para que eles não pereçam de fome? E João vira assim: Senhor, essa multidão aqui, e o salário que eu ganho,
Não chega nem a ninguém pegar nem um pedacinho de pão sequer. Na época, o pão e o peixe que essa criança aqui mais na frente ele vai trazer ao mestre, era a comida mais simples. Lá no meu Nordeste, a comida mais simples é arroz, feijão, e na mesa do nordestino não falta uma farinha. A farinha é diferenciada lá. Não sei se os irmãos conhecem a farinha de puba, ela é grossa. Ali você jogou uma água ali, um sal, uma pimenta dentro, vira uma comida diferenciada. E ali, quem sabe, Filipe virou para o mestre e disse assim, o que nós temos aqui no bolso. E esse tanto de gente, com a fome que eles estão, não vai dar nem para o começo. Não vai dar nem para o começo. Nós vamos acabar arrumando confusão. Se nós tirar aqui uma sacolinha de pão, vai dar ruim. Então ele virou para eles e a palavra de Deus vem dizer aqui que o Filipe ele olha e diz assim, mas e onde nós compraremos pão? Por uma acaso essa hora, não sei, mas teria alguma padaria aberta, algum lugar, alguém que faz um pão aí? Ou teria alguém com a quantidade suficiente para abastecer esse povo? Porque nós sabemos que quando iremos fazer uma festa, nós precisamos chegar a quem faz o salgado, o bolo, o alimento, e contratar antes do tempo. Agora imagina uma multidão onde de homens era 5.000. Ele não estava falando de uma multidão de gente que enchia uma igreja dessa aqui, não. É 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Agora para pensar, será que era só os homens que iriam se alimentar? Era toda a multidão. E ali ele vira e diz assim, mestre, se nós pegássemos 200 denários e comprasse de pão, não daria nem um pedaço para cada. E a Bíblia, a história vai dizer que um denário é o salário de um dia. Agora imagina o salário de 200 dias. Comprando de pão não daria nem para pegar um pedaço. E ali no versículo número 6 ele diz assim, que Jesus, ele virou para os discípulos e fez essa pergunta. Ele colocou eles nessa calça justa, digamos assim. Mas ele já tinha um propósito. Ele já tinha algo planejado. Ele já tinha uma estratégia. Ele já tinha o plano arquitetado. Porque o mestre, quando ele te chamou, quando ele nos chama, ele já tem algo preparado para fazer através da tua vida. Eu não sei qual a tua dificuldade. A que você tem, a que você coloca, ou a que outros colocam sobre você. Mas o mestre, ele tem uma estratégia, ele tem um plano. Ele tem um plano para a tua vida. E se a tua desculpa for, eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não sei fazer o pão, eu não sei ir. Hoje ele te chama e te diz, o pouco que você tem com ele pode ser muito e alimentar multidões. Eu não sei o que você tem nas mãos, mas o que Deus ele tem para te dizer hoje ele quer multiplicar o que tu tem nas tuas mãos. Ele vai multiplicar se tu der um passo a ele. Aí Felipe, ele responde a Jesus que nem 200 denários era capaz de satisfazer a fome daquele povo. O versículo 8 ele vai dizer assim, e um dos seus discípulos, o irmão de André, o irmão de Simão Pedro, disse assim, Senhor, aqui no meio desse povo aqui, pensa só, a multidão de homens, 5.000, fora mulheres e crianças. Então vamos calcular por baixo umas 8.000 pessoas. Pensa um cenário com 8.000 pessoas. E ali uma criança, ela chegou até os discípulos. Uma criança rompeu aquela multidão de famintos e chegou até os discípulos. Ela chegou até os discípulos e ali André, irmão de Simão Pedro, disse assim, Senhor, tem aqui uma criança, um rapaz, algumas traduções vai dizer um menino, tem aqui um que ele trouxe aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas Senhor, o que é isso, né, para essa multidão? Quem sabe ele falou até com ironia, disse, Senhor, eu tenho um menino ali, mas tem só 5 pães e 2 peixinhos, né?
coitado, não vai alimentar ninguém. Mas eu quero te falar nesta noite, eu não sei o que estão te chamando, se é de menino, o menorzinho, se é aquele que não tem capacidade para nada, mas o meu Jesus, que te chamou para esta peleja, ele vai usar aquilo que você tem para alimentar uma grande multidão. Ele vai usar o recurso que você tem. Eu não sei se o teu dom é orar, se o teu dom é louvar, se o teu dom é pregar, se é ensinar, mas se tu tem um talento, não enterres ele nesta noite. Pega o teu talento e coloque no banco, para que ele venha render. Pega o teu talento e coloque nas mãos do Senhor, para que quando ele voltar, você não se encontre com as mãos vazias. A Bíblia vem falar no livro de 1 Samuel, capítulo número 16, que existia um rei Israel que pecou contra o Senhor. E ali o Espírito de Deus saiu dele. E Deus chamou a Samuel e disse assim: Samuel, eu preciso de um rei novo. Esse aí já não me serve. E Samuel desceu ali à casa de Jessé. E ali, quando ele chegou na casa de Jessé começou... É Jessé, né, João Carlos? Começou a chegar os filhos, ele olhava. Essa palavra foi até falada hoje. E dizia assim, Deus falava quando ele via o primeiro: esse aí vai ser o próximo rei. Esse aí é bonito, é formoso, é um homem de boa estatura, é forte. Não. Deus fala para Samuel: Samuel, não, eu não vejo igual você vê, não. Passa. E veio outro. E assim veio todos os filhos de Jessé, e a Bíblia vem falar que Samuel vira para Jessé e disse assim: Jessé, não tem mais nenhum. Aí a Bíblia vai falar que Jessé, o primeiro a desdenhar até da capacidade do seu filho. Ele vira para o profeta e diz assim, abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, para que você acompanhe e veja o mistério a qual Deus ele tem a revelar aos nossos corações hoje, nesta noite. Capítulo 16, versículo número 11, ele vai dizer assim: acabaram-se os mancebos, os jovens. Aí Jessé vai dizer assim: ainda falta o menor. Ainda falta o menor. E alguém pergunta assim: cadê o menor? Cadê o pequenininho, né? Cadê aquele que todos estão desprezando? E ele diz assim: eis que ele está a apacentar as ovelhas. Eis que ele não está na casa, ele não está na zona de conforto, ele está trabalhando, ele está fazendo algo, ele não vive de teorias, ele não sabe só ensinar, ele tem prática, ele não está na casa porque ele está ocupado na seara do Senhor. Aleluias! Mas aí o mistério vem agora. A Bíblia vem falar que Samuel disse assim: olha, está todo mundo reunido, não está? Está o pai, a mãe e os filhos. Deixa eu falar uma coisa. Manda chamar o menor. Aí que está o mistério. Ninguém se assenta à mesa enquanto o menor não chegar. Ninguém irá participar enquanto o menor não chegar. Ninguém sentará no lugar de honra enquanto aquele que está cuidando das ovelhas chegar. Porque ele é o escolhido. Jesus não te escolheu para ficar na zona de conforto. Qual que é o teu talento? O que você tem nas mãos? Será que é só um pão, um peixe? Aquele jovem rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos. E alguém olhou para ele e disse assim: o que é isso perante essa multidão? Meus irmãos, quando olhamos para a multidão de almas precisando ouvir uma palavra, e a multidão de crentes parados dentro de casa, se achando os formosos, arrotando santidade enquanto almas estão perecendo, é de se envergonhar às vezes. Porque estávamos aqui pregando e alguém chamou a missionária Núbia para ir lá na casa dela, para fazer uma oração. E quando chegamos lá, nós oramos por aquela jovem, e nós vimos a necessidade não só dela, a necessidade da humanidade de receber a palavra. Qual que é o valor que você está dando para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Alguém pode até estar dizendo assim: você não tem capacidade.
Alguém pode olhar para você e dizer assim, fulano, aquele ali não sabe nem falar, é gago. Meus irmãos, se eu fosse parar pelo que já falaram, não estaria aqui. Mas eu sei que almas precisam ouvir a palavra de Deus. Não é a minha voz, não. Almas precisam ser resgatadas. E às vezes eu quero resgatar a todos e esqueço de dentro da minha casa. Olha para o teu lado e vê quantas pessoas não estão vindo à casa do Senhor. Olha para o teu lado e o milagre. A Bíblia vem falar que quando acaba-se a unção, quando nós enchemos tanto, a Bíblia vem falar uma parábola interessante lá no livro de Reis, capítulo de número 17, a respeito de uma mulher que o marido dela tinha morrido, ela não tinha mais recursos, estava cheia de dívidas, e quando o profeta chega até ela, ele pede para que ela alimentasse ele, e ela diz assim, eu não tenho nada em casa, só tenho um pouquinho de farinha, eu tenho uma panelazinha de azeite, só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu não sei o que tu tem de pouquinho que você acha, não. Mas aquilo que você tem em tuas mãos, é isso que Deus vai fazer o milagre. Mas qual que é o milagre que nós queremos hoje? Quando ela disse assim, olha, eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, e ele diz assim, traz isso aí. Agora tu vai deitar dentro de outros vasos. E quando encher os vasos de dentro da tua casa, pega vasos emprestados. Mas pega pouco, não pega muitos. Porque o milagre ele vai ser transbordante. Aí quando nós pensamos assim, nós já pensamos logo, a minha conta vai transbordar, né? Eu vou transbordar de bênçãos materiais. Mas Deus está falando para nós hoje aqui, que o milagre do azeite que irá transbordar e os vasos emprestados são as almas. O azeite é o Espírito Santo. E quando nos enchemos, nós precisamos buscar vasos emprestados, para que eles sejam cheios também da presença. E se você não buscou ainda vasos para ser cheio, esta noite é a noite de despertamento. Aquele pouquinho que você tem, colocando na presença de Deus, ele vai fazer multiplicar. Mas você precisa ter fé. Você precisa colocar a tua fé em prática. Porque de teoria todos estamos cheios, né? Para cada ideia, um tem um argumento. Tem um palpite. Se fala assim, lá no Pará, eu pregando na rua, alguém pegou e disse assim, na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha esse negócio de pregar na rua com caixa de som. Que é isso? Que escândalo, que coisa estranha. Por que não faz... A bendita não foi nem... Não orava, não ajudava, só criticava. Sempre convidamos, nunca foi num culto de rua. Mas nós, irmãos, quando nós olhamos para esta geração, nós vemos um povo que está igual o povo da Grécia, ali onde Lucas, ele levou o evangelho. Era um povo cheio de teorias. Nós precisamos sair um pouco destas teorias e colocá-las em práticas. Por quê? Quando nós nos enchemos e não tem mais para onde sair aquela unção, que nós não buscamos almas, vasos emprestados, que nós não vamos resgatar as almas, falar de Jesus, nós damos espaço a brigas, contendas, a disputas. Ali quando Paulo, eu não me recordo a igreja, se era Coríntios, onde havia os irmãos, eles tinham ali partidarismo entre eles. Eles fizeram grupos, um era de Paulo, outro de Apolo, outro era a igreja, era só de Deus. Esses eram os piores, que ninguém corrigia eles. Eles eram os indomáveis. Quando nós fechamos em quatro paredes, esquecemos de pregar o evangelho lá fora, os nossos cultos acabam que ele não faz sentido. Qual que é a nossa missão? Quando nós paramos para olhar para a vida nossa como cristãos, nós olhamos para nós e dizemos assim, eu tenho um chamado. Eu estava no culto de jovem, eu ouvi
os jovens falando do chamado, a respeito do chamado. E eu fiquei meditando. Se o meu chamado é pregar, eu preciso pregar a respeito da salvação. Se o meu chamado é louvar, eu preciso louvar para que Deus toque os corações e salve almas. Se o meu chamado é orar, eu preciso orar para que almas se convertam. Se o meu chamado é evangelizar, eu preciso evangelizar almas. Se o meu chamado é, Pastor Jorge, pastorear, ele vai pastorear almas que precisam ser renovadas, transformadas, salvas para morar no céu. Enfim, a conclusão que eu cheguei é que o chamado, ele nada mais é para salvar almas. Qual que era o chamado de Jesus? Qual que é o nosso chamado universal? Ide pregar o evangelho. Para pensar qual que é o teu chamado. Tu tens o chamado de orar? Tu está orando pelo quê? Por bênçãos, bens materiais. E quando tu morrer, o que tu acumulou nessa terra, para quem ficará? A Bíblia diz sobre o homem, que ele tinha de tudo, ele não faltava nada. Aí ele chegou uma certa vez, olhou assim e disse assim, olha, acho que eu vou derrubar meus celeiros e fazer outros maiores. Porque o que eu tenho já é muito. Eu não tenho mais onde estocar. Agora minha alma, depois que eu fizer esses celeiros, ela pode descansar em paz, porque o que eu tenho eu posso comer até o resto da minha vida. E a palavra de Deus veio a ele, louco. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. O que tu tens, para quem será? Os bens que tu acumulou nessa terra, para quem será? O dom que Deus deu na tua mão, você está usando ele para quê? Para viver em disputa, em brigas, em pelejas internas? Ou para levar o evangelho? Porque tem muitos precisando ouvir a tua voz, profeta. Tem muitos precisando ouvir você falar a respeito de Jesus, profetiza. Tem muitos esperando saber, ver você usar este dom que Deus te deu. Aquele jovem rompeu a multidão e quando alguém vê ele lá na frente, ainda desdenha dele. Ainda diz assim, esse aqui só tem um pouquinho, um pedacinho de pão e um pedacinho de sardinha. Não vai alimentar ninguém, não. Mas aí a Bíblia vai dizer que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Para pensar. O quão muito você tem em sua casa? O que você chama de muito? E quando olhamos para a palavra de Deus, aqui no versículo de número 9, estava ali um rapaz, tinha 5 pães. E no versículo 10 ele diz assim, olha, mandai assentar os homens. E havia uma relva, era como se fosse um campo, um mato rasteiro. E naquele lugar sentou-se aqueles 5.000 homens. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, ele partiu. Versículo número 12. Versículo número 11. Ele repartiu o pão entre os discípulos. Aqui, quando ele fala repartiu entre os discípulos, ele podia muito bem repartir entre o povo, entre a multidão. Faz a fila aí, cada um vem pegando. Não, irmão, mas ele pegou o pão, deu graças e o peixe e repartiu entre os discípulos. O que eu quero te dizer hoje? O que Deus está falando comigo hoje, nesta noite? É que o pão que ele entregou na tua mão, a palavra. Quem é o cristão que não tem o pão? Quem é o cristão que não tem a palavra? O pão que ele partiu e entregou na tua mão é para que depois você fosse entregar à multidão. Porque o milagre, ele vem de Deus, mas ele passa pela igreja para alimentar a multidão. O milagre é ele, a glória é dele. Primeiro foi ele que pegou, mas ele distribuiu à igreja. Ele diz assim, olha, está aqui o pão e o peixe. Agora vocês vão repartir com o povo conforme o que vocês quiserem. A quantidade não me interessa. É por conta de vocês. Mas o que às vezes nós fazemos? A gente pega o pão, aprende, forma-se em teologia, bacharel, enche os dedos de anéis, de cursos, para arrotar santidade e conhecimento. Enquanto que o pão, ele precisa matar a fome de quem está morrendo de fome.
Enquanto que a palavra, ela veio viva para dar-se por aqueles que vão perecendo. E a palavra é Jesus. E ele fala nesta noite para você, o que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos para ofertar àqueles que vão perecendo? Para aqueles que vão morrendo? Deus nesta noite, Ele nos traz essa reflexão, por quê? Porque nós estamos sendo negligentes. É nós, eu não aponto o dedo em ninguém. É nós. Eu já preguei muito a palavra de Deus nas ruas, eu não sei muito ministrar a palavra. Mas eu sei falar que Jesus salva, cura e leva para os céus. E isso é suficiente para você ganhar almas. A pergunta que não quer calar, quando você partir, o que você vai apresentar perante ao nosso Senhor? O hino da harpa de número 16, não esqueço mais. O que eu iria apresentar a Deus? E a palavra de Deus diz assim no versículo número 12. E quando eles repartiram o quanto que eles queriam no pão, aí a Bíblia vem dizer aqui no versículo número 12, todos estavam saciados. Então disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejam, para que nada se perca. Olha o cuidado de Deus aí. Aquilo que Ele te deu, vaso, não é para você esbanjar. Às vezes, Deus nos dá o dom de louvar, exaltar a Deus. Mas aí a pessoa diz assim, não, eu canto demais. Aí o mundo faz uma oferta, o que ele faz? Parte para o mundo. Esquece de Jesus. Ele pega a herança que Deus deu a ele e parte para servir ao mundo, adorar o inimigo. Ele muda de time, ele muda de lado. Aí quando Deus, ele cobra da pessoa, aí quando Deus, ele entra na batalha ali para resgatar a pessoa de volta, a pessoa volta, mas volta com cicatrizes. Quem de nós não tem um dom? Quem de nós não tem um chamado? Quem sabe, irmãos, você pensa assim, eu não sei qual que é o meu chamado. Coloca-se na presença. Coloca-se de joelhos. Tenha intimidade com o dono da promessa. Faça uma aliança de verdade com Ele. Crie cicatrizes nos joelhos, para que o mundo não crie nas tuas costas. Crie cicatrizes na presença, para que o mundo não faça de você, para que ele não se ande com a tua vida. Qual que é o teu chamado? Ah, eu não sei, não descobri. Fale com Ele. Porque a Bíblia vem dizer aqui que, no versículo número 12, quando todos estavam saciados, Ele mandou pegar o restante. Ou seja, o dom que você tem, ele não é para ser desperdiçado. Porque Deus, Ele cuida, Ele requererá da mão de cada um o dom a qual Ele nos entregou. E ai de nós, já foi falado aqui, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Não precisamos fazer por vanglória, para bater no peito e dizer que eu faço e fulano não. Não é para isso. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não levar a palavra a quem precisa. Ai de mim, se não alimentar a multidão. E a palavra de Deus vem dizer aqui no versículo número 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos. Quantos discípulos haviam? Eram 12, né? Quantos cestos foram recolhidos? Ou seja, aquilo que Deus te entregou na tua mão, e você compartilhar, não irá fazer falta, porque Ele irá retribuir em dobro. A palavra de Deus diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Qual que é o teu medo, irmão? Você tem medo da perseguição? Você tem medo de ser mal falado na sociedade por pregar o Evangelho? Alguém falar assim, olá, o crente. Você tem medo disso? É isso? Você tem medo de perder o capítulo da novela porque no horário que é para evangelizar, que é para fazer algo para o Senhor, estava ali o meu programa favorito. Não deu dia não, irmão. Você não precisa dar desculpa a ninguém não, mas ele hoje te pergunta, qual o teu medo? Se o dom que Ele te entregou na tua mão, se você não tiver fé o suficiente para exercê-lo, sabendo que Ele é
é que sustenta a tua casa? Qual que é a tua missão nessa terra como cristão? Qual que é a minha missão? Qual que é o propósito da minha vida? Meus irmãos, ouvindo a Alice aqui, adorando a Deus, eu lembrei de mim. Eu lembrei de onde Jesus me tirou. Eu lembrei o que Ele fez na minha vida. E eu não posso cobrar de ninguém a fazer aquilo que eu me disponho a fazer. Porque eu sei do valor da salvação da minha alma. Eu sei que eu já poderia ter partido para a eternidade sem o meu Jesus. Mas Ele me deu a oportunidade. Ele disse assim, pastor Jorge, olha, ai de tu se não pregar. Se eu não pregar, irmãos, as pedras clamarão. E pedra nenhuma vai clamar no meu lugar. E eu não estou falando de pregar em igrejas. Eu estou falando de pregar nas ruas, de levar o evangelho. Meus irmãos, hoje, igual a irmã Divina falou aqui, a facilidade está muito grande. Todo lugar que você vai ter uma tomada, o pastor Jorge comprou uma caixa de som para a gente evangelizar, pregar o evangelho. Nós temos microfones ali, 2 microfones. Tem um vaso usado aqui para tocar um violão. Canta demais. Ah, eu não sei cantar. Ele canta, você prega. Irmãos, o público é tão grande, o púlpito é tão grande, a oportunidade é tão grande de você evangelizar, falar de Jesus, pregar na praça. Ah, mas eu não sei nem cantar, nem pregar. Vá lá junto. Esteja lá dando glória. Vamos fazer volume, vamos adorar a Deus, sabe para quê? Para que quando o mundo olhar para a igreja, ele dizer assim, olha, aquele povo é unido. A unidade daquele povo ali me atraiu, gostei. Enquanto estávamos pregando ali em cima, o irmão João, da irmã Dora, lá em cima, ele foi com a gente. Estávamos lá adorando a Deus. E olhávamos nas lajes, as pessoas ouvindo. Chegamos até aqui no Padre Adelmo, alguém falou que estava ouvindo a palavra. O que falta para nós? Será que a gente tem medo da multidão? Tem medo das pessoas dizer assim, ó, esse menino está querendo fazer demais. Ei, irmãos, você pode até ser um menino na presença de Deus, mas é melhor um menino na presença do que um sacerdote desviado. Eli e Samuel. Eli estava desviado. E Samuel era criança. Mas quem que Deus usou? É o menor, irmãos. Quem que foi rei de Israel quando Saul caiu? Foi Davi. O que Davi estava fazendo? O que Davi era? Segundo o seu pai, o que ele chamava Davi? Era o menor, estava apacentando. Era o desprezado por todos. Eu não sei qual que é o tamanho que você se coloca, mas o meu Jesus vem te dizer nesta noite, Ele te chamou para ser campeão. Ele te chamou para derrubar gigantes. Ele não te chamou para a zona de conforto. Porque quando você estaciona na zona de conforto, você está suscetível a pecar. Você faz assim como Davi, para na zona de conforto, olha para um lado e para o outro e faz igual aqueles meninos que não, traquino. Até uma tomada se achar, põe o dedo. Não fique na zona de conforto. Saia da zona de conforto. Caverna não é lugar para profeta. Se Deus te chamou para levar a mensagem, não se acovarde. Seja um Elias. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque virá dias em que muitos gostariam de ouvir essa palavra. Chegará tempos que muitos gostariam de pregar. Muitos na época da pandemia diziam, tenho certeza que falaram aqui. Lá onde eu estava falaram a mesma coisa. Pastor, estamos com saudade da igreja. Estamos com saudade de que o templo abra para a gente ir lá adorar a Deus. O templo abriu e nunca pisou na igreja. Muitos morreram sem vir, sem voltar à igreja. Para pensar. A eternidade é uma realidade. E muitos estão partindo para lá. O que tu tens feito com os 5 pães e 2 peixinhos que Jesus te entregou? Você tem entregado na mão do mestre para que ele venha multiplicar e alimentar as multidões? Ou você tem negligenciado e voltado para casa com aquele alimento que iria alimentar uma grande multidão? Fique com essa palavra para o teu coração. Porque eu sei que você vai sair daqui transformado. A tua missão é ganhar almas. É resgatar almas. É saquear o inferno. Você não foi chamado como um soldado aleijado. Você é um soldado que tem todas as suas forças motoras.
Deus te chamou para fazer a diferença. Faça como aquela criança. E a palavra de Deus diz que quando o milagre aconteceu, sabe quem que foi glorificado? João Carlos falou muito bem aqui. Foi o nome dele. Eu não faço para a minha glória, eu faço para a glória dele. Porque é por ele, é por meio dele, através dele, para ele, é para a glória dele, para todos sempre, porque ele merece toda a honra e toda a glória. E a palavra de Deus diz aqui, olha, e vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Fique com essa palavra no teu coração. É tudo para a glória dele. Eu não sei o que tu tem nas tuas mãos, mas se nesta noite Deus falou com o teu coração, falou através desta palavra, assim como ele falou comigo, não deixe para amanhã, porque amanhã ele pode requerer a tua alma, e você partir para a eternidade, e as almas que é a palavra que iria salvá-las, que viria na tua boca, que vão partir para a eternidade sem ouvir elas. Como que você vai prestar conta perante o Senhor? E eu quero encerrar aqui fazendo uma pergunta. Tem alguém aqui que queira aceitar a Jesus? Queira fazer um concerto? Que queira que Jesus lhe aceite de volta? Que queira se dobrar na presença de Deus e entendeu que tem 5 pães e 2 peixinhos nas mãos e que precisa um dia apresentar perante Deus porque alimentou multidões? Tem alguém aqui que precisa voltar para Jesus? Hoje a nossa missão é essa. É ganhar almas. E se nós não conseguir trazer almas para ouvir e aceitar essa palavra, nós iremos às ruas. Iremos ganhar esse bairro aqui. Nem que nós saímos com a bateria, que às vezes a gente não encontra um ponto de energia, mas a gente vai pregar o evangelho. Não vamos parar de evangelizar. A missão de evangelizar não é de líder de missão, não.